A ida para minha casa, para minha família, para meus filhos, netos, que é onde eu resido, na área continental. Então, a Pontes Barreira é caminho para casa. Durante a intervenção da ponte, eu precisei passar muitas vezes para levar o marido ao médico, para fazer cirurgia. Ele ficou internado porque ele é cardíaco, né? E fez também cirurgia da vista. Por duas vezes operou as duas vistas. Então, todo esse processo aconteceu durante esse período. Então, era muito difícil, você tinha que estar de máscara, os ônibus tudo lotado, cheio, percurso longo. Então, foi sofrido, porque uma parte ficou fechada, a outra aberta, até que a gente conseguisse, ficava 20, 40 minutos para esperar um lado passar para que o outro continuasse. Então, foi sofrido para todo mundo. Todo mundo. Acho que a população em geral perdeu horas de emprego, muitos até emprego perderam, porque os patrões não tinham paciência de esperar e saber que ficava tempo fora, né? Então ficou difícil a pandemia. Muita gente perdeu emprego naquele momento. Horário de trabalho, porque você sai, você atrasa 40 minutos e não é só para ir, para voltar. Então tudo ficou complicado. A pandemia foi um transtorno. E o fechamento da Pontes Barreiro, nós entendíamos que passava por aquilo porque a gente queria melhoria, mas foi difícil, muito difícil. E a senhora viu essa melhoria? Remendada? Vimos, e não era o que nós queríamos. Se tivesse feito um serviço de qualidade, como era o projeto que a gente imaginava que podia fazer, já estaríamos, de repente, aí pronto com o VLT para vir para a área continental, porque faria tudo. Porque remendar dá uma insegurança para nós. Foi gasto dinheiro, foi gasto verba e a gente não viu, porque não veio para nós esse parecer do que foi feito exatamente, de como foi feito. Saiu algumas coisas, mas aleatoriamente. Então não veio assim, o prefeito por nenhum momento chamou, mostrou o que foi feito, como é que ficou, como é que está. Isso não veio. A gente tem muitas histórias, muitos rumores, e isso atormenta a população porque fica em segurança, né? Antes da ponte, nós tínhamos o TIM, né, que era um transporte guerreiro, seguro, rápido, que atendia a população mais carente, porque vinha de TIM, era muito mais rápido o transporte, que pegava de Santos a área continental e inclusive para o litoral, né? E com isso a gente era mais atendido. Só que assim, com o passar do tempo, eles tinham interesse em desativar, não colocaram mais ninguém para fazer cobrança nas catracas, o povo ia, pulava aleatoriamente, porque já não tinha como e para quem pagar. Então já era um olhar do governo a tirar o transporte TIM das nossas mãos. Naquele momento, nós fizemos movimentos, muitos movimentos. Fomos até São Paulo com Marielle Soprandi, deputada falecida, a deputada Marielle Soprandi, lutou muito para que revertesse a questão do TIM. Não houve a volta, mas havia uma possibilidade de trazer o VLT. E nós encabeçamos a luta de trazer o VLT, porque nós tínhamos a esperança que seria através do trem que melhoraria o transporte para a nossa região. Porque até então era muito ruim o transporte. Não tínhamos os ônibus que temos hoje, era sofrido de verdade. Com a abertura, com a retirada do TIM, a gente ia por Praia Grande. Era uma volta imensa. Você imagina a gente que trabalhava em Santos, eu era cuidadora, eu tinha que ir para Santos e vir para Praia Grande. Quanto tempo eu demorava para vir para minha casa? Era horas. Você passava mal, você precisava do banheiro e estava ali. Era sofrido, porque se você descesse, você não tinha condição para pagar outro ônibus. Então, era angustiante. Ônibus super lotado, 2 horas, pessoa idosa, pessoa com criança vindo de creche, vindo de escola. As mães saíam do serviço, pegavam a criança na creche e o ônibus lotado. A criança chorava, aquele calor infernal. Então, assim, não tinha um ar-condicionado, não tinha ventilação, ônibus pingando, ônibus sujo e muito pouco transporte. Horas de fila, hora de espera. Isso foi muito ruim. E até que, em determinado momento, o prefeito Lucas, acho que final de 95, se não me engano, ele fez um movimento de greve de fome na ponte. Porque até então estava pronta, mas eu não sei se não tinha todo o parecer aprovado para que funcionasse, mas ele fez o possível para que abrisse, foi reaberta a ponte. E com isso foi melhorias para nós. Só que nós tínhamos um outro problema. A via que vai para lá, ela só tinha 2 mãos, ida e vindo. Não é como hoje, que tem um lado e outro.
Eram duas. Então, acidentes. Houve fatos de ônibus de manhã cedo se baterem e o motorista ficar preso na ferragem. Então, tem muitas histórias. Ao longo dos anos, a gente tem muitas coisas que aconteceram nesse percurso. O que aconteceu aí? Tinha para nós a linha 17 e a P55, que eram linhas que funcionavam muito bem, eram linhas municipais. E daí a Mar Azul. Essas linhas municipais, elas atendiam as ruas, porque até então as ruas eram tudo lama, não eram asfaltadas como hoje. Mas elas iam, ela chegava, ela levava o trabalhador, pegava o trabalhador, e isso era um atendimento bom. Porém, eram poucos, precisava ser melhorado. A gente brigava, eu não sei se eu consigo ficar na extensão do transporte, mas assim, a gente brigou para que melhorasse o transporte municipal e veio a lotação. A lotação veio, mas a lotação não veio um transporte de qualidade, porque eles competiam no trânsito, virou bagunça, porque os primeiros que aderiram à lotação ganhou dinheiro e depois foi passando para outros. E aí virou não tinha controle, então virou uma bagunça total. E a gente brigou para que viesse o transporte municipal, que é o que São Vicente precisa ter. Um transporte de qualidade, que faça integração no VLT, que tenha melhoria de fato no transporte para a população. A integração ainda não aconteceu. Nós temos um transporte que ia funcionar com ar-condicionado, com Wi-Fi, tudo bonitinho. Provisoriamente no começo aconteceu. Depois foi muito ruim eu vou aceitar água. Foi muito ruim a continuação desse transporte, que até hoje nós temos problema. Mas ainda assim, é um transporte que está atendendo. Demora. Nossa, é horrível. Você não tem. Hoje eu estou morando no Continental. A trabalho, tenho residência lá, estou trabalhando lá por conta do meu trabalho. Morando, né, e trabalhando. Então, é difícil você se deslocar até São Vicente pela demora que tem o transporte. Eu fico pensando na população que tem horário, que tem que estar no centro, que tem que estudar. É angustiante ver o povo no ponto de ônibus. Quando chove, fica tudo cheio as ruas, mais demorado fica. E a população fica no meio da rua, com chuva. Então, problemas não faltam. Teve um tempo antes da lotação, a gente também brigou para que nós fôssemos ao DR. Nós fizemos uma caravana junto com prefeitos, os vereadores da época, a população, Padre Valdeci. Então, a gente foi com essa caravana, com toda a liderança da área continental, todos participando no movimento, com 12 ônibus ao DR. E a gente pediu a abertura das linhas que viesse até Santos, porque precisava da liberação. E nós conquistamos. Naquele momento veio a 78, que igualava a 78 daqui, faziam idas e vinda. Depois foi melhorando, aí virou a 942, 943, 947, 948, que hoje é que atende a população e que leva a população em volta daqui para Santos, daqui para Cubatão, fez as melhorias. Porém, tem um problema, os ônibus superlotados, com infiltração de água, não tem ar-condicionado. Agora resolvem pôr ar-condicionado em uns ou outros, mas não na linha toda. Então, assim, é muito ruim o transporte. Antes da ponte, a gente tinha assim daqui para o centro, meia hora, 40 minutos. Centro de São Vicente. Daqui para Santos, com todos os atrasos, você leva 1 hora e meia, 2 horas, dependendo do movimento do trânsito. Não. O trem era rápido, o trem era 20 minutos. Era rápido, mas de ônibus, tu leva 2 horas. Fora acidente, fora você ficar parado, se acontecer um acidente nessa pista aqui, você fica parado. Quando teve a reforma, era 20 minutos, 40 minutos, como eu disse lá atrás. O pessoal tinha que esperar, porque passava uma mão e depois a outra. Não tinha sequência. Parava a ida, depois a vinda. Então, ia revertendo. Isso levava 15, 20 minutos, dependendo, até piora. Para quem tem horário, isso prejudica muito. Porque você vai até Santos, você leva tempo de espera, né? E quando a senhora chegou a atravessar, quando estava totalmente interditada, que dava para andar Atravessei a pé. Quanto tempo você sabe o seu percurso de meia hora para chegar no centro, ele duplicava, triplicava? Você leva muito mais, você leva 1 hora, 1 hora e 10.
muito mais, porque você leva daqui andando, você vai levar 40, meia hora, 40 minutos. Por mais rápido que você seja, meia hora, 25, para atravessar aqui, para ir até lá, porque você não atravessa a ponte, mas tem os ônibus, aqui você atravessava ela e as lotações esperavam ali no caminho. Aí você levava aqui mais 20 minutos, 15 minutos, né? É o que a gente espera, porque o VLT acho que é o sonho de toda a região. O VLT, na verdade, ele já tinha que ter vindo para cá, porque quem começou a luta pelo VLT fomos nós. Nós chegamos em Santos numa atividade onde eles mostraram para nós um catálogo que eu tenho eles em casa, eu não trouxe, mas eu tenho, e eles nos mostraram todo o projeto que ia acontecer. Primeiro projeto, segundo projeto, a terceira fase, que seria a área continental. E foi um absurdo aquilo para nós, porque nós estávamos esperançosos que começasse pela ponte a reforma. E nessa reunião, inclusive duas senhoras, eu lembro que perguntou por que o VLT em Santos? Porque Santos ainda tinha o melhor transporte. E o trabalhador, na verdade, a grande maioria vem daqui para Santos, né? E aí não foi para a gente prioridade. Aquilo foi um descaso, eu acho que foi um desrespeito com a população. Porque a grande maioria trabalha em Santos, produz em Santos e volta para casa para São Vicente, para outra cidade, Praia Grande, tudo. E não tinha, porque mesmo Praia Grande tem problemas, porque o trabalhador vem para cá, ele precisa chegar lá. E é longe a distância. Depende também de transporte, de trânsito, tudo. Naquele momento, eles colocaram que tinham que começar, mas a gente sabe que era apadrinhamento político, porque tudo Santos ganhar privilégio, era o mesmo partido, tinha aquelas coisas todas. A gente ficou protelando e estamos até hoje esperando. Estamos na terceira fase e a gente está torcendo que venha. O transporte é de qualidade, a gente sabe disso. A gente quer muito que aconteça. O morador merece o transporte de qualidade. Hoje eu já sou carteirinha, não pago mais passagem, mas já gastei, já paguei. Mas a gente merece ter o transporte porque a gente contribuiu para isso, né? Eu teve uma fase, uma época da minha vida que eu era cuidadora e eu tive bursite. Você imagina você não conseguir abrir uma garrafa de Coca-Cola, não ter força para abrir. E eu fazendo fisioterapia para eu melhorar. E na hora de subir no ônibus, você não ter força para subir. E você tem que olhar para o motorista e pedir para ele esperar para você ter o teu tempo de subir. Você está segurando, porque hoje lotado, você não tem lugar para sentar e você tem que segurar. E é como eu disse, problemas não faltam. O transporte ele vai dar uma qualidade de vida melhor. Ele vai ser mais rápido, ele vai ser mais barato, ele vai ser mais ágil e vai ter mais qualidade para a população. Então, eu acredito que tem que vir urgente e começar logo, porque o povo de São Vicente precisa disso, sabe? A gente muitas vezes fez reunião, não fomos recebidos para falar sobre a nossa condição da ponte, por nenhum momento fomos ouvidos, houve um desrespeito com o movimento, a gente queria ajudar, como sempre contribuindo com a cidade, porque o nosso trabalho sempre foi voluntário, sempre contribuindo para as políticas públicas, e isso não aconteceu. A gente está acompanhando as notícias pela tribuna, eu tenho acompanhado as matérias pela tribuna, sei que vai estar acontecendo, a gente espera que venha qualidade, apesar dos remendos que foram feitos, e que tenha realmente o trabalhador que vai começar. A gente está ouvindo as situações de que janeiro já começa as estacas e tal, e a gente quer que aconteça para que venha realmente o transporte, porque a área continental precisa. Eu acho que vai melhorar, vai trazer mais qualidade de vida, porque é para lá que São Vicente vai crescer. Então precisa que venha, urgente. Morar na área continental é tudo que a gente sonhou para ter o canto da gente, né? Porque é para cá que a gente consegue construir, organizar melhor, porque se tornou mais barato. Porém, o nosso imposto é muito caro, a gente não tem as melhorias que precisa, mas a área continental é gostoso de morar, é bom de morar. A gente é muitas famílias, todo o movimento que a gente fez, a luta pelo transporte, como eu já falei, os ônibus que tem hoje fomos nós que lutamos, a lotação que veio fomos nós que lutamos e pedimos para melhorar, tá o transporte que está aí hoje. A gente ainda quer que melhore, porque precisa ter integração. A questão dos ônibus, que a gente diz cheio, precisa ter qualidade. Acredito que com o VLT, os ônibus vão ter acesso aos bairros mais rápido e leva o pessoal mais rápido, não com tanta demora, porque você fica num ponto para esperar 40 minutos, meia hora, às vezes o ônibus atrasa 1 hora para pegar para poder estar trabalhando. Quem depende de horário se ferra, porque não chega no tempo. E aí o patrão não vai querer saber.
E você depende do horário, depende... Muitas das vezes o transporte de ônibus, ele tem um aumento abusivo que pega o trabalhador de surpresa. E ele não sabe que vai pagar o aumento e já está ali na frente dele para ele estar pagando essas tabelas, sem ter salário, e ele tem que passar por tudo isso. Eu acho que precisa organizar, precisa que venha para que tenha essas melhorias. Eu tenho orgulho de morar na área continental. E orgulho porque eu acho que ao longo desses 30 e poucos anos que eu moro aqui, construí minha família, tenho meus netos, tenho a minha família, eu também contribuí bastante com a cidade. Eu acho que eu nasci no Paraná, mas hoje eu sou muito mais vicentina, porque eu não consegui voltar na minha cidade, que é um desejo que eu tenho de conhecer e ver como que ela é hoje, mas não tive condição ainda de ir. Mas São Vicente, a gente lutou. Olha, eu fui conselheira municipal brigando por saúde, para ter vaga SUS, tratamento humanizado. Perdi meu filho aos 18 anos com leptospirose. Estava fazendo segundo ano magistério com todos os sonhos. Ia entrar para a Marinha. Não consegui, mas a gente lutou por saúde, porque a gente sabia o quanto era difícil estar numa vaga, numa fila de hospital para ter vaga. E não me arrependo, eu acho que faria de novo, talvez com mais sabedoria do que naquele tempo, que foi uma época difícil, sofrida, mas que a gente trouxe bastante contribuição. A luta do transporte, ela foi totalmente nossa, a gente construiu, nós tínhamos reunião de 15 em 15 dias ao seu, e a gente conseguia levar os problemas, discutia, melhorava, trazia as informações, acalmava o povo e as coisas caminhavam. Depois tiraram a abertura da população estar participando, e isso também ficou essa coisa que se tornou, né? Eu acho isso ruim, porque o prefeito que é inteligente, ele chama o povo, vai num bairro, ouve o povo, tira as melhorias, tira os problemas, trabalha, ele vai acertar. Vai no outro, faz a mesma coisa, e vai fazendo o que é prioridade, o que é melhoria, e vai passando. Funciona e dá certo. Mas se não ouve, faz tudo pela cabeça, dá os problemas que dá. Porém, eu acho que ainda assim quero estar na área continental, mas bem, né, com transporte de qualidade, com o respeito que a população merece, o lixo sendo recolhido, um trabalho de educação na questão do lixo é fundamental. São Vicente tinha que começar pelo prefeito, começar pela educação, começar pela saúde, fazer um tratamento cerrado em questão da coleta do lixo que está sendo jogado. Porque a população também precisa aprender que o lixo tem lugar certo, não é pegar aqui e jogar ali, né? São Vicente, o lixo vai para os bueiros. Nós tivemos as ruas asfaltadas, mas hoje tem muito mais rua enchendo d'água, porque não faz a limpeza nas galerias, não tem um tratamento de cronograma. Então, assim, como é que você tem uma cidade que você não vai, que você não limpa, o lixo vai para os bueiros? Quando a ponte estava interditada, tinha opção das carrosselas, mas eu achava aquilo uma palhaçada, era tirar sarro da gente, a gente se sentia ridicularizado. Por quê? Podia ir por Praia Grande, levava mais 20 minutos, mas chegava no ponto certo, com qualidade, no ônibus, sentado. O povo vinha a pé, ficava horas esperando o outro ônibus, à noite nos mosquitos. O que tinha de borrachudo? Será que ninguém via aquilo, meu Deus do céu? O pessoal fazia vistas grossas. O pessoal começou a pôr coisas para vender, carrinho de lanche, de doce. Aquilo virou um comércio. E não era isso que a gente queria um trabalho de qualidade. Mas foi tirar sarro da população. Eu acho que aquilo não deveria ser permitido. Infelizmente, aconteceu. Então, hoje, eu acho que tem que ter outro olhar. Eu acho que um olhar mais humanizado de verdade, sabe? Com mais qualidade. O povo não tem que passar mais por isso. Nós pagamos imposto atrasado. Eu mesma, eu tive problemas familiares, depressão com a minha filha, marido com cardíaco. Eu estou pagando dívidas de IPTU imensa, mas eu estou fazendo o possível para mim estar em ordem. Então, que cada um faça a sua parte, mas que a gente tenha a dignidade de ter o respeito, de ter as coisas que a gente realmente precisa, porque o nosso imposto é caro, sabe? Ele é muito caro. E a gente vê o serviço feito assim, aleatoriamente, não é uma coisa, como eu disse, de cronograma, uma coisa bem feita, sabe? Está precisando ouvir mais a população. Infelizmente, aqui não está acontecendo isso. A gente não tem esse acesso, né? Com a frente da ponte para cá, foi uma motivação maior para a gente, porque o que acontecia?
Nós já estávamos, eu, Luiz, Bodinho, seu Luiz e tantos outros companheiros que já se foram nessas lutas todas por transporte, por melhoria, sempre em função da área continental. E à frente da ponte para cá trouxe uma novidade, que foi os jovens como o Ginei, o professor e Michel e a Nália, o Luiz, junto com a gente, sempre na luta, porque nós conhecemos os problemas. E à frente da ponte para cá mostrou que nós podíamos mais. Nós procuramos o prefeito, muitas vezes fizemos petição na porta da prefeitura, não fomos recebidos, fomos até a Câmara, não teve retorno e a gente perdeu isso, porque nem os vereadores compraram a nossa discussão e a gente fez o possível. A gente procurou a Câmara, a gente procurou a prefeitura, a gente fez todo o nosso trabalho. O que é muito ruim é que depois somente uma deputada diz, eu trouxe a verba. É natural que ela tenha que trazer, ela era apaziguada do governo que estava no poder. Ela tinha mais é que trazer. Só que ela tinha que lembrar que lá atrás alguém lembrou que a ponte ia cair. Porque se nós não lembramos que a ponte ia cair, se nós não sofremos todos esses problemas dos borrachudos, a vergonha das carrosselas, ponte fechada, indo para o Praia Grande, ônibus lotado, parando na época da pandemia, nós não tínhamos trazido o recurso. Ela trouxe, ela foi para lá para isso. Ela foi eleita para isso. Então, que ela faça, que realmente aconteça para ser gasto bem o dinheiro e que o dinheiro realmente possa ter feito o trabalho necessário que a gente precisa, para que a gente não sofra para daqui a 10 anos ter que parar de novo para arrumar, que é isso que a gente não quer. A gente quer que realmente seja uma ponte que funcione e que dê orgulho para a gente dizer, olha, valeu a pena, a luta foi válida, está tudo funcionando. Então, é isso que a gente quer, porque a gente quer continuar morando bem. A gente é pobre, a gente é trabalhador, mas a gente é honesto, quer estar ali com todas as lutas, com todo o sacrifício, com a família, podendo ir e vir a hora que a gente quiser, para onde a gente quiser, não é verdade? Mas com qualidade de vida.